Fiel, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar de duas novidades boas no Timão e a outra nem tanto. Vamos falar de Angileri, Alan e Martinez. Então bora pro vídeo. Vamos começar com notícia boa, porque nem só de desgraça o corintiano vive, né? Angileri tá de contrato renovado, vai ficar até o fim de 2026, graças a Deus. Já que o Hugo se lesionou, a gente não tinha nem reserva pro Bidu. É bom pra compor elenco ali, Dorival precisa de volume de jogador, então acho que ele até traz algumas características diferentes do Bidu. Então pode até ser que Dorival, quando necessite, escalar um jogador de forma diferente, faz um terceiro zagueiro pela esquerda, boa renovação de contrato, graças a Deus, a gente não vai ter que ir no mercado buscar um outro atleta. Dorival já conhece, torcida já conhece, jogadores já conhecem, já sabe como é que o timão funciona, fica muito mais fácil assim. E vamos falar de Alan. Finalmente o Corinthians anunciou, vocês estão vendo aí a arte oficial do timão, postada no Instagram. O volante chega até o final de 2025 por empréstimo, com uma opção de passe fixada em 2 milhões de euros por 50% do atleta. O Corinthians não vai pagar nada do empréstimo para o Flamengo, apenas o salário do Alan. Salário esse que eu pesquisei muito na internet, gira ali em torno entre 800 a 1 milhão de reais. Não é um salário baixo, mas é um salário que, se o Alan for bem mesmo, para um jogador titular do Corinthians, é o que o timão paga. Infelizmente a gente não tem uma boa gestão salarial na minha visão, mas vamos lá. Sobre Alan, fiz um vídeo completo sobre ele. Se você quer saber muito mais, destrinchei as estatísticas dele, características, mostrei formas dele jogar, forma que ele se encaixaria nesse time do timão. Tem um vídeo só sobre o Alan completo, mas falando aqui de uma maneira mais resumida. É um bom volante, tá? Chega no momento onde o Corinthians tá montando um meio campo muito forte, principalmente na questão de marcação. O Dorival entendeu que não dá pra entrar com 3 ou 2 homens ali que não tenham essa característica de marcação muito forte, que tenham desarme muito forte. Se a gente entrar com Garro e Carrilho, a gente perde o meio campo, não tem como. Tem que sempre ter 3 homens assim de mais marcação. Dorival falando de usar o Alan como primeiro volante. Vocês vão ver lá no meu outro vídeo que eu falo muito sobre isso, que eu acho que não só como primeiro volante ele se encaixa. Ele é um cara que pode fazer as 3 funções desses, digamos assim, 3 volantes do Corinthians. Pela direita, pela esquerda e esse primeiro volante. Por que eu digo isso? Porque Alan tem uma característica de passe melhor do que o Ranieri, por exemplo. Ele tem uma característica mais ofensiva, ele consegue carregar essa bola pro setor ofensivo, coisa que o Martinez fazia quando jogava de volante pela direita. Então, a gente perdeu o Martinez agora, chega um cara que eu acho que pode fazer aquela meiuca pela direita, com o Bidon mais à frente, e aí a gente teria um meio campo de muita marcação, mas com uma certa qualidade pra chegar na frente. Imagina, Alan, Ranieri, André e Bidon. É um bom meio campo. Eu acho que também dá pra jogar dessa forma, caso o Dorival ache necessário. E outra coisa, a gente ganha mais um reserva pro André. Por que eu digo isso? O Bidu é um lateral que sobe bastante. Então, às vezes, se o André não estiver dando conta ou estiver cansado, ou o Dorival queira um jogador de maior marcação pela ala esquerda, então ele pode sim fazer essa volância pela esquerda, essa meia pela esquerda, digamos assim, ele pode fazer também. Então, é um jogador que entra ali pra agregar e muito nesse meio campo, dar maior volume a essas opções pro Dorival. Tem realmente reclamado bastante, com razão. E bora falar de Martinez, nosso querido Martinez, né? Esse jogador extremamente inteligente. Antes de falar da matéria, eu queria só deixar um negocinho aqui que é impressionante, a burrice de jogador de futebol. Que pensa comigo, vamos tirar o fato da gente ser torcedor do Corinthians, tá? Vamos imaginar que nós somos jogadores. E aí a gente tirou essas férias prolongadas, fez o que fez, jogou lá, não sei o que, fez o que deveria ser feito, se reapresentou depois. O que eu, como um cara que tô aqui e quero continuar no Corinthians e tudo mais, quero jogar, o que eu faço? Um post no Instagram, cara, faz um vídeo com a camisa do Corinthians, falando que ama o clube, falando que infelizmente se machucou, mas que vai operar e que não vê a hora de voltar, de vestir a camisa, de ver a torcida, vai nos jogos quando tiver jogo. Meu, a coisa mais simples, mas nem isso o cara tem capacidade de fazer. E aí vem gente me falar que tem empresário, tem staff, tem assessor de imprensa, tem não sei o que, tem psicólogo. Ninguém falou pra ele. Você fala isso, mas depois vai lá, faz um post pra dar uma acalmada na torcida, pra ver se tem clima pra você permanecer no clube. Se ele quiser isso, né? O que eu não acho que ele queira depois de tudo isso que aconteceu. Mas vamos lá. Passado isso, vamos falar agora do Corinthians, que é o que interessa. A ESPN consultou um advogado que falou que não vê a possibilidade de uma rescisão por justa causa. Até porque ele se lesionou no jogo festivo, mas poderia ter sido em casa, ou não se sabe ao certo onde ele se lesionou. Então isso é muito complicado, fazer uma rescisão por justa causa dessa maneira. Agora, o que eu vi bastante foi uma rescisão amigável. Acho difícil ele até aceitar isso. E digo mais, se o Corinthians tiver qualquer débito com ele, vocês podem ter certeza que, se ele aceitar a rescisão de contrato amigável, no dia seguinte ele coloca o Corinthians na justiça. Então é uma situação muito delicada pro timão, que não vive uma fase boa financeiramente, a gente sabe. Então não sei se vai conseguir essa rescisão amigável com ele, se vai conseguir a rescisão por justa causa, se vai reintegrar, o que vai acontecer com ele. O que eu acho é que não tem mais clima pro Martinez, chegou o Alan agora, espero que chegue mais gente aí pra que a gente nunca mais precise falar o nome dele e ver ele vestido com a camisa do timão. Mas é isso, as 3 novidades aí. Deixa aqui nos comentários, curtiu a volta do Angileri, curtiu a contratação do Alan, vê meu vídeo lá, hein? Não esquece. E sobre o Martinez, rescisão de contrato, que se lasque, paga logo pra ele ir embora, ou deixa ele aí se recuperando e seja o que Deus quiser. É isso, deixa seu like no vídeo, me segue aqui pra ficar por dentro de tudo do timão. Valeu, falou e até a próxima.